E a gente recebe na entrevista do dia o prefeito de Ibirama, Duílio Bierck. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Jota, obrigado por abrir novamente o espaço aqui na RBV, para a gente falar, conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. Vamos falar de ações que estão em andamento, e a gente pode iniciar com a reforma do antigo prédio da prefeitura aí na Getúlio Vargas. Isso, são muitas as ações que nós estamos desenvolvendo na prefeitura. Algumas elas são vistas, a gente consegue enxergar, e outras acontecem mais nos bastidores e não são tão visíveis assim, Mas uma das que tá aparecendo é a reforma do prédio da prefeitura, do antigo prédio. Não é um prédio que quase secular já. Acredito que esse prédio já tem mais de 80 anos. Ele serviu como sede do antigo Banco Inco, depois o Bradesco comprou, e depois numa troca ali, na gestão, acho que do prefeito Hans Scheidemann, eu não sei exatamente, houve então uma troca, então passou a ser sede da prefeitura. Esse prédio nunca passou por uma reforma completa, sempre foram reformas parciais, ou o telhado, ou a pintura, ou algumas adaptações, e agora então a gente resolveu fazer uma reforma completa, exceto o telhado, que a gestão anterior já tinha reformado. Uma obra necessária, e ela está orçada em R$900 mil, esse é o custo dela. A reforma, depois nós temos ainda a instalação dos móveis e equipamentos necessários. Mas acredito que até no final do ano a gente tem essa obra concluída, com dupla finalidade, Primeiro, de dar condições melhores de trabalho aos nossos funcionários, e também oferecer um atendimento melhor ao município. E além disso, a gente pode citar três objetivos, que é a preservação histórica de um prédio histórico que conta parte da evolução de Ibirama. Isso é muito importante. As obras estão indo muito bem, seguindo o cronograma, e a gente acredita então que no final do ano a gente tem ele concluído. Estamos tendo algumas limitações de ordem de acessibilidade, como é um prédio histórico, a gente tem algumas dificuldades por conta da engenharia e por conta também do espaço, porque a gente não consegue instalar ali elevadores para acessibilidade. Mas o que nós vamos fazer é permitir que o cidadão, independente do setor que ele vá, ele seja sempre atendido no térreo da prefeitura. Então, evitando que ele suba, e para quem tem dificuldades, a gente vai facilitar esse acesso. A situação de planejamento prevê, então, a instalação ou a incorporação de quantas secretarias após a reforma, prefeito? A gente pretende manter todas as secretarias que estão hoje lá, exceto a administração, que está junto. Uma parte da administração está junto ao Paço Municipal, e outra parte está lá. O que a gente pensa em fazer é achar um novo local para a Secretaria de Educação, mas tudo isso ainda está sendo planejado, para que a gente tenha uma melhor distribuição de espaço, porque alguns setores, algumas secretarias, diretorias estavam num espaço muito, muito apertado, e isso dificultava também o atendimento e o próprio trabalho do servidor. Agora vamos aproveitar que o senhor citou, como é um prédio histórico, e citou também a Secretaria da Educação, que está ali onde atendia a biblioteca. A praça em volta ali também está sendo reformulada, inclusive passando aí por podas das árvores, chamando a atenção de quem passa. Um trabalho também importante, prefeito? Sim. Nós temos ali dois ambientes históricos, que é o arquivo histórico. Esse prédio já foi restaurado, recuperado, reformado, enfim, está bonito, está em plenas condições de uso. Hoje recebe a Secretaria da Educação,
mas na frente dele nós temos a Praça da Bandeira, né? A Praça Olavo Bilac, que nos últimos 10 anos ela foi de uma certa forma abandonada no sentido de que as podas das árvores não foram feitas no tempo correto, né? Quando elas foram plantadas em 1951, né, imagina isso, são 76 anos, né? 75, 74 anos, né? Ela foi implantada com o plantio de árvores que iria se adotar uma técnica chamada topiaria, né? A topiaria na verdade, é uma técnica que envolve a modelagem de uma árvore, né? E durante dezenas de anos, essa topiaria foi executada de forma adequada. E nos últimos 10 anos ela foi abandonada, né? E as árvores cresceram, inclusive as raízes elas estão começando a rachar a calçada, estão indo por baixo dos prédios, e isso nos preocupa bastante. Então o que a gente resolveu fazer? Agora, no primeiro momento, fazer uma poda mais radical, né? Vamos ver se essas árvores se recuperam, né? E, paralelamente, eu determinei já para a Secretaria de Planejamento fazer um estudo para ver se a gente consegue refazer essa praça da mesma forma como ela foi feita em 1951. Né? A técnica de topiaria ela existe hoje ainda, né? Uma técnica que veio lá da Europa e que pode novamente ser implantada, mas para que a gente possa fazer isso, né, praticamente toda a praça tem que ser recuperada, né? A gente teria que tirar essas árvores que hoje existem ali, são árvores exóticas, não são nativas, né? A gente chama de ficus variegata é o nome da planta, e replantar e de novo, né, adotar a técnica da topiaria e ali então a gente teria então revitalizado, teria recuperado e mantido a história de Birama viva. Eu não gostaria de mudar, né, essa praça, eu gostaria de manter ela como ela foi em 1951, ela foi implantada. Prefeito, você usou o termo ação radical, né? A gente vê também que uma outra ação radical é a implantação de um almoxarifado central. Por que essa ação? Necessidade, né? A gestão moderna ela não aceita a gente administrar e não ter controle das coisas, né? E uma coisa que eu observei quando nós assumimos, eu e o Alisson assumimos a prefeitura, é de que na maioria dos setores da prefeitura não havia controle de estoques, né? Especialmente o setor da educação. Hoje nós temos 14 unidades escolares entre centros de educação infantil e escolas, né? O consumo de materiais, o consumo de merenda escolar é muito grande, mas não existia controle desse estoque. No setor de obras também, nenhum controle, né? Existia um controle razoável na Secretaria da Saúde, mas demais, controle zero. Isso dificulta o processo de tomar a decisão do gestor, né? A gente não sabe quanto comprar, em que momento comprar, não sabe quanto cada escola consome. Então, com a implantação de um novo almoxarifado, porque hoje eles estavam espalhados, tinha 5, 6 locais onde havia estoque de materiais, né? Então, nós alugamos um espaço na Bela Vista, ali onde antigamente era a Polícia Militar, um espaço de aproximadamente 1.000 metros quadrados, e ali a gente vai centralizar todo o estoque da prefeitura. Ele vai ser informatizado, né? Então o controle vai ser rígido, a gente sabe certinho o que vai ser consumido, quem consome, quando consome, né? Nós podemos, hoje, por exemplo, a gente não sabe se é normal uma escola gastar 10 vassouras por mês e a outra gastar 20. A gente não sabe, não tem esse controle. Entre outros itens, né, eu só citei o caso da vassoura ali, começa por ali. E a gente também não sabe, né, se o que a prefeitura comprou, de fato, deu entrada no almoxarifado, né? Qual foi o destino dessas mercadorias?
Isso é necessário, é urgente, e eu acredito que no final do ano a gente tem esse sistema implantado e ele vai gerar uma economia significativa para o município. Por quê? Porque hoje a gente compra sem controle, a gente compra sem saber se de fato há a necessidade desse produto, se esse produto na quantidade que está sendo comprado é necessária, né? No sentido de evitar desperdício. Evitando desperdício, a gente vai ter mais dinheiro para usar em outras áreas prioritárias, como é a pavimentação de ruas, a recuperação de escolas, creches, enfim, né? Tem tanta coisa que precisa ser feita na saúde também. Prefeito, para finalizar, um fim de semana também movimentado com muitos eventos na cidade. Sim, bastante, né? Nós tivemos, começando já na quinta-feira, o Adventure Truck, né, que foi um evento aí também promovido patrocinado pela prefeitura, né, em conjunto, em parceria com o Engenho Clube, né, foi um sucesso, né, parece que já é o terceiro ou quarto ano que esse evento se repete. Isso é muito bom porque veio gente de todo o país, né? Teve um caminhão lá do Espírito Santo que parou em Ibirama, né? Isso movimentou o comércio, deu uma agitada na cidade, muito bom. A gente ficou muito feliz, a organização também ficou feliz pelo sucesso. E somando-se a isso, então, um evento do Ibirama Sabor, né? Que então nem se fala, o sucesso foi amplo e é uma demonstração de que Ibirama tem capacidade, né? A gente não precisa ir para fora para buscar turismo gastronômico, nós temos uma gastronomia muito boa aqui, e isso foi demonstrado ali no evento, né? A vinda, numa olhada assim por cima, nos 3 dias de evento, a gente percebeu que algo em torno de 50% do público era público de fora, né? Isso demonstra assim que nós temos potencial, né? Os nossos empresários têm potencial, o dinheiro que movimenta a economia, que gera impostos para o município, ele é muito bem-vindo, vem de fora, né? E a gente com isso só cresce, só faz Ibirama crescer. Feito, obrigado pela presença e até a próxima. Até a próxima, obrigado por essa conversa, né? E por manter os microfones abertos, né? Para que a gente possa informar o cidadão ibiramense do que está acontecendo na prefeitura.